Bem, vocês veem que há um improviso aqui em termos de infraestrutura. Isso não é um estúdio de gravação, então tudo é muito amadorístico, né? Mas eu quero só que vocês percebam o seguinte: vocês acabaram de ouvir a execução do prelúdio em Dó maior, que tinha essa estrutura arpejada. Agora eu quero que ouçam isso como se fora uma peça estruturada em acordes, assim. Talvez dessa maneira a gente perceba mais claramente a diferença da estrutura polifônica. Essa junção, que corresponderia, por exemplo, a dois tenores, fazendo uma espécie de primeira e segunda vozes, né? E mais no alto, uma soprano, por exemplo. Então nós teríamos, a bem dizer, uma base polifônica, harmônica, e uma melodia aqui no alto, né? Que ficaria tal como se ouviu lá na execução. Mas eu quero que percebam que, se isto se dá aqui no cravo bem temperado, não é? Que era o que eu executava. Agora, a execução do prelúdio baquiano é distinta. Vejam o que acontece no prelúdio baquiano. A peça tem a seguinte estrutura. Notem que ela também tem um movimento arpejado e que digamos assim, há um diálogo entre os sons médios e graves e os sons agudos, tal como se ouviu no prelúdio de Bach. Movimento ascendente, sempre buscando essa dinâmica ascendente. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Bach, quando criou o cravo bem temperado, ele tinha uma série de propósitos. O primeiro deles é que a expressão temperado vem de tempera, que tem um sentido de firmeza, porque existem instrumentos que têm sons firmes, fixos, e instrumentos que não têm sons fixos. O violino, por exemplo, não é um instrumento temperado, mas o piano acústico é um instrumento temperado. Por quê? Você afina o piano uma só vez, você dá a ele uma têmpera, e só precisa fazer nova afinação em 6 meses, 1 ano, dependendo da qualidade do piano.
Muitos instrumentos são assim, o cravo é assim, o órgão de foles é assim. Então existe uma categoria de instrumentos temperados e uma de não temperados. O violino, toda vez que você vai tocar violino, é preciso afiná-lo, até porque a afinação dele se altera de acordo com a temperatura. O ambiente, se você toca agora num auditório com ar refrigerado, de repente a luz acaba, o auditório queima, o ar refrigerado queima, o ambiente começa a aquecer, o violinista vai precisar, entre uma peça e outra, dar nova afinação ao violino. O violão também, os instrumentos de corda, exceto o cravo, a família do piano. O piano é um instrumento de cordas, né? De cordas percutidas. Esses de cordas dedilhadas e friccionadas são não temperados. Então, a firmeza a que a gente se refere aqui no cravo é a maneira com que o Bach determinou a afinação, a combinação de sons numa organização de tonalidades. Vejam aqui no índice do cravo bem temperado, reparem que o índice é prelúdio 1, fuga 1. Existe uma armadura de clave com uma certa tonalidade, é dó, né? Dó maior. Aqui também. Depois ele vai subindo, ele tem uma alteração cromática ascendente, até chegar no par de prelúdio e fuga número 24. O cravo bem temperado é uma obra importantíssima para a história da música. Ela inaugurou um modo de organizar as tonalidades. Isso influenciou muita gente que veio depois, Haydn, Mozart e todos os que vieram depois, salvo num período em que esse álbum ficou esquecido na história da música. Então, se a gente pega, por exemplo, o prelúdio de Chopin que eu citei, ou o prelúdio do Villa-Lobos, nós veremos a influência de Bach lá. Não foi à toa que o Villa criou um álbum chamado Bachianas Brasileiras com essa intenção. A primeira intenção qual era? A de criar uma série musical essencialmente brasileira, com temas brasileiros, com uma ritmia brasileira, com a ginga e o batuque brasileiros, mas com a estrutura, os jogos, a herança polifônica baquiana. Ele trouxe isso para a composição dele e o prelúdio do Villa tem essa estrutura que vocês viram aqui, com esse mesmo caráter polifônico baquiano. E o nosso Tom Jobim seguiu a mesma trajetória. Todos nós sabemos o quanto o Tom Jobim é um compositor maduro, com não só uma criatividade muito grande, mas também com uma base teórica muito grande. O Tom Jobim era maestro e arranjador, foi talvez um dos 5 compositores mais importantes no mundo da época dele. E o Tom recebeu uma herança forte do Villa-Lobos. Como nas baquianas brasileiras, a gente também tem agrupamentos de peça, como a gente viu aqui, pares de prelúdios no cravo bem temperado, a gente vê pares de, quartetos, grupos de 4 composições nas 9 baquianas brasileiras. E um dos gêneros que estão dentro dos 4 do Villa é a modinha. A modinha que o Villa aprendeu na música de raiz brasileira, que tem também uma herança portuguesa, enfim. Bom, o fato é que o Tom Jobim apreciou esse gênero e compôs algumas peças assim. Eu não vou tocar
modinha do Tom, porque eu não sou cantor, também não sou pianista, e a modinha precisa ser cantada. Então, por favor, procurem lá no YouTube alguma gravação do Tom executando a modinha e comparem as 4 peças: Bach, Chopin, Villa e Tom, e sintam essa herança e esse diálogo, o posterior reverenciando o anterior, dialogando, buscando elementos, sendo original e criativo, mas com uma reverência à tradição da estética e da história da música. Isso nós vamos aprender, nós vamos confirmar na nossa viagem a Belo Horizonte em relação à escrita, fazendo sempre esse paralelo com a arquitetura, o urbanismo, a música erudita, as artes populares e tudo que a nossa experiência e a nossa formação permitir. Um abraço, um beijo e até a nossa viagem a Belo Horizonte com essa experiência magnífica na Sala Minas Gerais com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.